Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Como vocês já sabem, eu sou Renata Oliveira e hoje a gente vai falar aí dos testes estatísticos de comparação, paramétricos e não paramétricos, tá? E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e as sugestões que surgirem. Em relação aos testes estatísticos, existem diferentes testes de acordo com o objetivo dele. Então, os testes estatísticos eles são separados em testes paramétricos, que são aqueles, que apresentam uma distribuição normal dos dados que se enquadra lá na curva de Gauss, E os testes não paramétricos, esses não apresentam uma distribuição normal dos dados e não se enquadram aí na curva de Gauss. Hoje, especificamente, eu vou falar de dois testes com objetivos distintos. Então, vamos aqui. O primeiro deles, olha só, se eu tenho o objetivo de comparar dois grupos independentes, como assim, Por exemplo, eu quero comparar o peso do sexo feminino com o peso do sexo masculino. São dois grupos diferentes e independentes. Nesse caso, se eu tenho um dado paramétrico que se enquadra lá na curva de Gauss, um resultado, um dado normal, eu vou usar o teste T-Student. Mas caso, eu tenha um dado não paramétrico ou não normal, eu vou usar o teste Mann-Whitney, tá? Outro objetivo que a gente vai ver hoje é quando eu tenho o objetivo de comparar dois grupos dependentes. Um exemplo, eu fiz um programa de treinamento aeróbico e eu quero ver o peso dos indivíduos antes e depois desse programa de treinamento para ver se teve uma melhora, Então, nesse caso, eu tenho dois grupos dependentes, porque eu estou comparando o indivíduo com ele mesmo. Aí, qual teste que eu tenho que utilizar? Se eu tenho um dado paramétrico, eu devo utilizar, para um dado normal, o teste T pareado, ele é diferente desse outro teste T-Student ou independente. Ou, se eu tenho um dado não paramétrico, eu tenho que utilizar o teste de Wilcoxon para comparação desses grupos. Então, vamos iniciar aqui falando sobre a comparação entre as médias de duas amostras independentes. Nesse caso, se o meu dado é normal, eu tenho que utilizar aí, o teste T independente ou de Student, ele vem, quando o objetivo é comparar duas populações quanto a uma variável quantitativa. E é muito comum que os pesquisadores eles não conheçam os parâmetros de nenhuma delas, isso é, sejam desconhecidas a média e também o desvio padrão populacional. Geralmente, os pesquisadores eles têm, são as amostras e, portanto, cada uma delas pode ser igual ou diferir, aleatoriamente do parâmetro aí que está sendo representado. Então, se eu quero comparar dois grupos independentes, por exemplo, o sexo, eu vou utilizar, se for um dado normal, o teste T independente ou o teste T-Student. Então, olha só, quais são os pressupostos aí para me utilizar o teste T, para duas amostras independentes? As amostras, elas têm que ser aleatórias, ou seja, eu coletei essas informações de forma aleatória, os indivíduos. Essas amostras têm que ter uma distribuição normal, então tem que ter passado lá nos testes de normalidade, que a gente já viu, Então, por exemplo, eu tenho que ter aplicado, o teste de Kolmogorov, Smirnov, para verificar, a normalidade desses dados e se foi ou não normal. E as variâncias populacionais têm que ser iguais, Deve-se, então, testar a homogeneidade das variâncias antes de realizar o teste T para amostras aí independentes. Então, olha só, essa tabela ela foi retirada do artigo intitulado Associação entre risco cardiovascular e hipertensão arterial em professores universitários, que foi publicado na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte no ano de 2011.
Então, veja que o autor, ele caracterizou a amostra segundo o sexo, né? Então, ele tinha 103 indivíduos do sexo masculino e 42 mulheres, né? E ele apresentou a média e o seu desvio padrão. Aqui, ele também apresentou a significância estatística, que daqui a pouco a gente vai entender. Então, olha só, a primeira variável aqui que ele apresenta é a idade. Então, ele apresentou a idade do sexo masculino, a média, e a idade média do sexo feminino. Quando eu pego esses dados, eu logo de cara, né, se é uma distribuição normal desses dados, eu vejo que ele deve ter feito, né, o teste T-Student ou independente. Por quê? Eu vou comparar o sexo masculino com o sexo feminino. Um dado importante aqui, ó, é esse P aqui, que é a significância estatística. Na educação física, nós utilizamos, né, uma significância de 5%. O que quer dizer? Toda vez que esse P aqui ele for menor que 0,05, quer dizer que há diferença entre grupos. E quando ele for maior que 0,05, não tem diferença entre os grupos. Então, um exemplo. Vamos analisar a idade aqui dos indivíduos. Primeiro, a gente olha aqui o valor de P. É menor que 0,05, porque é 0,042. Então, o que quer dizer isso? Que a idade dos homens e das mulheres diferem. Ou seja, as mulheres apresentam uma idade inferior, porque ela tem uma média de 43, do que os homens que têm uma média de 46. Tá? Agora, analisando uma variável que não teve diferença entre os grupos. Por exemplo, a glicose. A glicose, ela apresentou um P aqui de 0,829, então é maior que 0,05. Vejam que, então, não tem diferença do valor de glicose entre os homens e entre as mulheres, porque, né, não apresentou uma significância estatística. Só que, quando eu tenho um dado não paramétrico, ou seja, ele não se enquadra naquela curva de Gauss, nesse caso, quando eu quero comparar duas amostras independentes, eu tenho que utilizar o teste de Mann-Whitney, tá? Ele vem, então, ser empregado quando eu tenho as seguintes condições. As duas amostras são aleatórias também e as observações independentes. Então, eu tenho um grupo, né, do sexo feminino, um grupo do sexo masculino. Então, aqui eu trago para vocês que um estudo, né, intitulado Fatores associados à pressão arterial elevada em professores da educação básica, que foi publicado na Revista de Educação Física da UEM no ano de 2015. Então, olha só, os autores aqui, eles colocam o quê? Eles colocam que, para análise, né, os professores, eles foram divididos em dois grupos, são dois grupos independentes, ó, normotensos é um grupo e hipertensos é outro grupo. E inicialmente ele coloca, né, que realizou o teste, né, de Kolmogorov e Smirnov para verificar a pressuposição de normalidade dos dados, né? E ele encontrou que o LDL, o colesterol não HDL e os passos apresentaram dados normais e os demais variáveis dados não normais. Mas o que ele apresenta aqui na análise estatística, que a gente já conhece? Então, ele coloca aqui que a exploração descritiva das variáveis foram feitas por meio, né, da média, desvio padrão para dados paramétricos. Então, quando eu tenho um dado normal, eu tenho que usar a média e o desvio padrão. E a mediana e os valores mínimo e máximo para dados não paramétricos, né? Então, quando eu tenho um dado não normal, é preferível utilizar a apresentação, né, através da mediana. Tranquilo até aqui, né? Ele também coloca, né, que fez o cálculo aí das prevalências, ou seja, das porcentagens, ok? E ele deixa claro, né, que o teste T-Student ele foi utilizado para comparação entre os grupos independentes, hipertensos e normotensos, né? E o seu correspondente, Mann-Whitney, para os dados não paramétricos.
Então, o que quer dizer? Para aquelas variáveis que apresentaram, né, distribuição normal, ele utilizou o teste T, e para as que não apresentaram distribuição normal, ele utilizou o Mann-Whitney. Aí, outro dado aqui já importante, ele deixa claro, né, que para todos os tratamentos adotou um nível de significância de 0,05. Ou seja, toda vez que eu tenho um P menor que 0,05, é sinal que eu tenho aí uma diferença, né, estatística. Então, continuando aqui, essa tabela ela traz então a comparação, né, entre os grupos normotensos, que tinham 160 pessoas, e o grupo hipertenso, com 40 pessoas, né? O que eu posso observar nessa tabela? Olha só, o índice de massa corporal, por exemplo, o IMC, né? Vejam que ele apresentou aqui um valor e um parêntese, né? O que ele está apresentando aqui para mim? Então, é a mediana, seu valor mínimo e seu valor máximo, tá? E o P valor aqui é a significância estatística. Se ele está apresentando a mediana e o valor mínimo e o valor máximo, eu acredito que aqui, né, tenha sido uma variável não normal, não passou lá, né, no teste de normalidade, então ele usou aí o teste Mann-Whitney para comparar o grupo de normotenso com o grupo de hipertenso, ok? E vejam que, como o P foi menor que 0,05 do IMC, quer dizer o quê? O grupo hipertenso, né, tem uma mediana maior de índice de massa corporal comparado com o grupo normotenso, tá? Agora, por exemplo, em relação aos passos por dia, ele vem apresentando aqui um valor e o mais e o menos, que sinaliza aí um desvio padrão, ou seja, é a média com o seu desvio padrão. O que me sinaliza que esse dado apresentou uma distribuição normal, então ele utilizou aí o teste T-Student, né, para comparação entre os dois grupos. Vejam que o P aqui apresentou menor que 0,05, ou seja, os indivíduos aqui hipertensos, eles apresentaram uma média de passos inferior aos indivíduos, né, normotensos, tá? Algumas variáveis aqui, ó, por exemplo, o colesterol total, a gente pode ver que não teve diferença estatística, porque o P é maior que 0,05, então não tem diferença entre o grupo normotenso e o grupo hipertenso. Então, posteriormente, a gente vai aprender, né, a analisar isso aí no programa SPSS. Eu vou mostrar para vocês, tá? E vejam aqui, né, que ele apresenta, né, então, a significância estatística desses dados, se foi ou não significativo, né? Olhando aqui, como o P aqui é menor que 0,05 e aqui também a gente já chega à conclusão, né, que tem diferença estatística. Mas, posteriormente, a gente vai analisar aí no SPSS. E quando eu tenho que comparar as médias de duas amostras pareadas? O que quer dizer? Eu vou comparar uma situação em que eu vou comparar aquele indivíduo antes e depois, por exemplo, de um programa de treinamento, tá? Se eu tenho um dado normal, ou seja, paramétrico, eu vou usar o teste T pareado, tá? Para quando eu tenho, então, esse dado, ele passou lá na curva de Gauss, né? Esse teste é quando eu não tenho independência das situações, porque eu estou comparando o indivíduo com ele mesmo, né? Situação antes e depois. E para cada observação do primeiro grupo, há um correspondente no segundo grupo, ou seja, aquele indivíduo com ele mesmo, outro indivíduo com ele mesmo e assim por diante. O emparelhamento máximo ele é obtido quando cada indivíduo é controle de si mesmo, ou seja, antes e depois do treinamento. E tal procedimento ele é bastante utilizado em experimentos na área da fisiologia, em que realiza uma medida antes e outra após a aplicação de um determinado tratamento ou procedimento. Porém, quando eu quero comparar o indivíduo
antes e depois, mas o dado ele não é paramétrico, ou seja, ele não apresentou um dado normal, né? Nesse caso, eu tenho que usar o teste de Wilcoxon, tá? Esse teste ele diz o quê, né? Que os dados eles não são, né, independentes e dentro do par, isto é, eles são pareados, antes e o depois. Só que nesse caso, né, os meus dados não são normais. Então, olha aqui um exemplo, né, de uma figura retirada do artigo. Exercício físico versus programa de exercício pela eletroestimulação com aparelhos de uso doméstico, da revista de saúde pública, que foi publicado aí no ano de 2008. O que a gente vê aqui, né? A situação. Antes do treinamento, a força muscular de mulheres medida, né, com dinamômetro, antes e depois do exercício com carga. Então, a gente vê o valor antes, aqui tinha em torno, né, de 38 e depois, né, uns 45. Esse sinalzinho aqui, ele está me sinalizando que tem diferença estatística entre os grupos, tá? Aí, eu tenho que lembrar, né, que se foi um dado normal, né, eu vou ter utilizado o teste T pareado, e se for um dado não normal, o teste de Wilcoxon. Então, outro exemplo aqui pra gente, né, é o estudo, né, de Colombo et al. 2003, que foi intitulado, né, Efeitos de um curto prazo de um programa de atividade física moderada em pacientes com síndrome metabólica, que foi publicado aí no ano de 2013. O que a gente vê, né? Que ele apresentou os valores antes, basais, e depois no final do programa de treinamento, né? E o valor de P aqui, né? Ou seja, se esses dados, né, eles foram normais, eu apresento aí, né, o teste T pareado. O que a gente pode perceber aqui, né? Que o peso, né, por exemplo, dos indivíduos antes e depois, ele teve, né, uma diminuição desse peso. Por quê? Porque o P aqui foi menor que 0,05, ou seja, foi significativa essa diferença. Porém, o colesterol total aqui, ele não teve, né, uma melhora aí depois do treinamento, né? Por quê? Não teve uma diferença estatística aí, né? Então, só para a gente sinalizar, daqui a pouco a gente vai ver no próprio programa. Lá no programa eu tenho os locais, né, onde eu vou achar os meus testes estatísticos para comparar aí as médias, quando é um dado normal, e também os testes não paramétricos, né, no caso de um dado não normal. Então, agora a gente vai mexer um pouquinho lá no programa de estatística e depois a gente volta para aqui. Então, vamos sair aqui, né? E vamos lá para o programa estatístico. Então, aqui nós temos o programa, né? Ele é muito utilizado, é o programa SPSS, e ele apresenta aí, né? Ele faz uma análise dos dados. O que eu trouxe aqui para vocês? Então, ó, vejam que eu quero comparar o sexo, né? Então, eu tenho o sexo aqui, 0 eu coloquei como as mulheres, tá? E o número 1 seriam os homens, tá? E vejam que eu tenho a variável aqui quantitativa, que é a idade, tá? Então, se eu quero comparar a idade entre homens e mulheres, eu tenho, né, que utilizar aí um teste de comparação, né, independente, né? Então, qual é o meu primeiro passo quando eu quero fazer um teste desse? O primeiro passo é eu ver primeiro a normalidade desses dados, para me ver se eu vou usar um teste, né? O teste T-Student, ou o teste Mann-Whitney, ok? Então, como que eu faço, né? Aqui dentro do programa SPSS, eu venho em analisar, aí eu venho em estatística descritiva e aqui, ó, explorar. Eu quero explorar a variável idade para ver se ela é uma variável normal, tá? Se eu tivesse outras variáveis que eu fosse comparar, eu teria que jogar tudo lá na caixinha, na lista dependente aqui. Mas eu só tenho uma variável que eu quero comparar. Então, coloquei a idade aqui, aí eu venho aqui, né? E estatísticas. Clico aqui
Então, aqui tá tudo certinho, eu deixo da forma com que tá aqui, tá? Aqui, gráficos. Aí, aqui que eu tenho que mexer. Eu clico aqui, ó, gráficos de normalidade com os testes, tá? Então, ele vai rodar aí os testes de normalidade dos dados. Eu clico e coloco continuar. Eu coloco agora OK. Então, o que a gente observa aqui, né? Que ele apresentou a média aqui da idade dos indivíduos, ele apresenta também, né, a mediana, a variância, o desvio padrão, valor mínimo, valor máximo. Então, ele apresenta várias análises aí. Mas o que eu quero ver, né, é o teste de normalidade. Então, tem dois testes aqui de normalidade. O Kolmogorov-Smirnov e o Shapiro-Wilk. Conforme eu falei, eu utilizo o Kolmogorov-Smirnov se eu tiver um N, né, acima aí de 30. Aí eu vou utilizar, né, esse teste estatístico, senão eu uso o Shapiro-Wilk. Aí qual o N amostral aí dessa variável, né? Aqui, ó, foram 204 avaliados, ou seja, é um N grande, né? Então, agora, o que eu tenho que analisar aqui, ó? Essa significância aqui. Qual a diferença que vocês têm que lembrar agora, gente? Eu quero que o meu dado seja igual à curva lá, né, de normalidade. Então, igual lá à curva de Gauss. Se eu quero que o dado seja igual, eu tenho que ter um P maior que 0,05. Por quê? Se eu tenho um P menor que 0,05, isso me sinaliza que esse dado é diferente da curva de Gauss, mas não é isso que eu quero. Então, é importante vocês verem que essa é a principal diferença, né, em relação aos demais testes. No de normalidade, eu quero sempre um P maior que 0,05. O meu aqui não deu significativo, ou seja, olhando isso, eu sei que eu vou ter que fazer, né, já que eu quero comparar o sexo, a idade, né, entre o sexo, eu vou ter que fazer um teste não normal, que no caso é o Mann-Whitney. Então, eu venho aqui, ó, a analisar de novo. Olha só, testes não paramétricos. Eu venho aqui, desço e chego lá, né, duas amostras independentes, tá? Então, eu vou comparar essas duas amostras. Eu clico e coloco lá. Aqui, qual a variável que eu vou testar? Eu vou testar a idade. E o sexo, onde eu coloco, né? Aqui, ó, variável de agrupamento. Então, eu coloco lá. Eu tenho um grupo, né, que é o 0, que é as mulheres, e um grupo que é o 1, que é os homens. Continuar. Ok. O que ele vai me mostrar, então? Aqui é a análise do teste Mann-Whitney. O que eu tenho que olhar? Aqui, ó, significância estatística. Vejam que o P deu maior que 0,05, sinal que a idade das mulheres é igual à idade dos homens, tá? Não tem diferença. Ah, mas e se tivesse dado uma variável, essa idade fosse uma variável normal? Aí, nesse caso, eu ia utilizar o teste T, né, independente, né? Então, como que eu faço? Eu venho analisar, comparar médias, aqui, ó, teste T de amostras independentes. Clico, qual a variável de teste? Idade. E a variável de agrupamento, eu coloco lá, definir grupos. Eu defino, né? O 0 seriam, né, as mulheres e o 1 os homens. Continuar, ok? Aí eu vou agora rodar a estatística, ok? O que a gente vê aqui, ó, gente? Quando sai aqui a estatística, o teste T ele dá a média, né, e o desvio padrão, tá, das variáveis. Mas o que é interessante aqui? Primeiro passo, eu tenho que ver isso aqui, ó. Esse teste de Levine, ele vê se as variâncias são iguais ou não. Então, toda vez que a significância é maior que 0,05, quer dizer que é igual. Toda vez que é menor, quer dizer que é diferente. Então, vejam que foi diferente, né? A variância, né? Então, o que quer dizer, ó? Quando as variâncias iguais não assumidas, ou seja, não tivemos variâncias iguais porque tiveram diferença, né?
Aí, ó, qual o valor de P do teste, né, que eu tenho que olhar? Esse aqui embaixo, ó. Significância das extremidades lá, né? Vejam só, eu encontrei um P de 0,88, ou seja, né, não tem diferença estatística entre os grupos, tá? Então, tá. Essa parte aqui que vai salvando, depois te permite, né, ir lá e salvar, e todo momento você pode voltar nesse arquivo para achar as suas análises. Então, eu vou voltar lá na outra planilhinha. Agora, suponhamos que eu fiz um programa de treinamento e eu tenho o peso dos indivíduos, eu avaliei 15 pessoas, o peso antes e o peso depois. Agora, é essa forma que eu coloco aqui, antes e depois. Não é igual aqui, ó, que o sexo ficava aqui, o 0, e o sexo masculino, né, que é o 1 logo abaixo. Agora, eu tenho que pôr um numa coluna, o outro na outra. Primeiro passo aqui, né, são variáveis dependentes. Então, eu posso usar ou o teste T, né, pareado, ou o teste, né, de Wilcoxon. Como que eu vou fazer, então? Primeiro passo, né, verificar a normalidade dos dados. Então, você vem em analisar, estatística descritiva, explorar. Agora, eu não quero a idade, eu quero o peso antes e o peso depois. Vejo se está aqui, ó, gráficos de normalidade com os testes, ok. E coloco ok. Então, vamos lá ver se deu, né, normal. O que a gente está vendo aqui, ó? Peso antes, peso depois. Olha só, como o N, né, ele é pequeno, eu vou usar aqui a análise do Shapiro-Wilk, tá? Vejam que o P aqui deu maior que 0,05, quer dizer que os seus dados são semelhantes, né, à curva de Gauss, é um dado normal. Aqui também, depois, também deu um dado normal. Gente, se um desses dá normal e o outro não normal, eu tenho que usar o teste não normal, porque uma das variáveis não está sendo normal, tá? Mas como aqui os dois deram dados normais, eu posso usar, né, o teste T pareado. Então, a gente vem aqui, ó, analisar, comparar média, teste T de amostras em pares. Então, eu venho... A variável 1 vai ser o peso antes, a variável 2 o peso depois. E aí eu rodo aqui no OK a minha análise dos dados. O que a gente tem que olhar aqui? Vejam aqui, ó. Peso antes, peso depois, a significância aqui, ó, 0,441. O que quer dizer? Não tem diferença estatística aqui, ó, do peso antes com o peso depois do seu programa aí de treinamento, tá? Mas e se o dado tivesse dado não normal? Eu iria fazer, então, o teste de Wilcoxon. Como? Eu venho analisar, né? Eu vou lá, ó, testes não paramétricos e vou lá, ó, duas amostras relacionadas. Clico aqui. Com a variável 1 é o peso antes, variável 2 peso depois. Ok. Vejam aqui, ó, a significância aqui, ó, 0,334 é maior que 0,05, ou seja, realmente não tem diferença entre as duas variáveis, tá? Então, voltando aqui, o que a gente observa, né? Que os testes, né, eles não paramétricos, né, eles têm as seguintes vantagens em relação às técnicas clássicas, né? Eles são mais apropriados aí quando não se conhece a distribuição dos dados na população. Então, eu não tenho, né, eu não conheço como que esses dados na população. Quando a distribuição é assimétrica, ou seja, não paramétrica, tá? E não se deseja, nesse caso, realizar uma transformação dos dados, porque eu posso transformar meus dados e tornar essa distribuição simétrica. Quando existe heterogeneidade nas variâncias, além disso, né, apresenta uma eficiência menor. Então, para se detectar uma diferença real entre duas populações por um teste não paramétrico, o tamanho amostral nesse caso, ele tem que ser um pouco maior do que seria necessário aí
com um teste clássico, tá? Com, por exemplo, né, um teste T pareado ou teste T student. Então, aqui foram as referências utilizadas para essa aula. E eu quero agradecer a participação de vocês aqui nessa aula e nos vemos aí, né, na próxima aula para falar um pouquinho mais sobre os testes paramétricos e não paramétricos. Obrigada!